Bom, boa noite, pessoal. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2024. Vamos começar agora mais um encontro aberto do grupo de estudo Ecologia e Marxismo, né? E hoje contando com a participação, né, da nossa camarada Ana Clara Souza, né, que é uma militante ecossocialista, né, libertária, atualmente atuando na direção da União Nacional dos Estudantes, né, e ela vai conversar com a gente sobre um dos temas centrais do debate a respeito, né, da questão ambiental por uma perspectiva da transformação social, né, por uma perspectiva socialista, que é o debate sobre a relação entre o racismo estrutural e o racismo ambiental. Então, depois da fala da Ana, eu aproveito para dar alguns informes sobre como participar do grupo de estudo, etc. Mas isso fica para depois a gente aproveitar o máximo possível o tempo da Ana aqui com a gente. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Ana, pelo seu tempo aqui, e a palavra é sua. Obrigada, Cinco. Obrigada também pelo convite. É sempre um prazer estar podendo falar, né, sobre esse tema. Acho que, na verdade, sempre na minha militância tentei assumir esse compromisso com a luta socioambiental, mas também com a luta antirracista, que é algo que me atravessa, me atravessou desde o meu primeiro contato, com a organização, né, em movimentos sociais, etc. E aí, enfim, queria agradecer a todo mundo também que está aqui para poder me ouvir, dizer que eu não sou nenhum especialista sobre o tema, nem nada, mas acabo que por espaços que participei também, de militância e também com a minha formação na graduação, fiz serviço social na UF, com enfoque não muito parecido, porque a minha formação na UF, eu priorizei ali dar uma centralidade em relação à luta antirracista e o direito da criança e adolescência, então não tem tanto a ver, mas aí a gente acaba, né, combinando algumas coisas que tá relacionada, né? E aí acho que, enfim, o mesmo com esse tema. Como o Cinco falou, também estou, né, na diretoria de movimentos sociais da União Nacional dos Estudantes, da UNE, na oposição de esquerda, e também faço parte do ECOA, Juventude Ecossocialista, e da Rebelião Ecossocialista, que é uma tendência interna dentro do PSOL, e também vinculada à Quarta Internacional. Acho que, enfim, preparei aqui também uma abertura em relação a essa discussão, a esse debate, é, de forma que a gente conseguisse dar conta de entender essa relação de duas categorias que são fundamentais, né? Da gente pensar o racismo, né? E da gente pensar também a luta socioambiental, mas pensar de que forma isso se relaciona e pensar o caráter estrutural do racismo, de que forma a gente consegue entender de fato até onde vai esse entrelaçamento e esses rebatimentos, né? Eu acho que, como o Cinco falou, né, eu estou falando aqui de uma perspectiva, inclusive, ecossocialista, que entende a questão ambiental dentro da centralidade das nossas intervenções e dentro da centralidade para a gente poder pensar um novo projeto de sociedade. E, em contrapartida a isso, também acredito que indissociável a gente pensar a emancipação humana sem pensar a luta antirracista. E acho que, como a gente está falando de Brasil, né, isso ainda fica um pouco mais ilustrado, né, quando a gente considera a nossa formação sociohistórica e entende qual o papel da raça, né, na formação do capitalismo no Brasil e também no processo aí de desenvolvimento do capitalismo internacional. Quero trazer um pouco essa discussão e também vou tentar um pouco trazer alguns desdobramentos que eu acho que é central nessa discussão, quando a gente está falando sobre formação histórica brasileira, mas também considerando quando a gente está falando sobre debate de terra, de território, né? Que eu acho que em alguns momentos, quando a gente faz o debate em relação à questão socioambiental, a gente, né, e não de forma incorreta, a gente fala muito sobre o aumento da temperatura, alguns rebatimentos um pouco mais palpáveis e óbvios para a gente,
mas acho que é muito importante a gente poder pensar qual foi o modelo que é, fez possível o capitalismo no Brasil, em que parâmetros foi esse, e quando a gente está falando sobre hoje, quando a gente fala, por exemplo, da urgência do debate da reforma agrária, então acho que falar sobre território é muito importante para a gente poder entender também alguns desses rebatimentos em relação ao racismo no Brasil. E aí, como eu estava dizendo, eu acho que quando a gente fala sobre crise climática, né, inclusive faço cor aí com as avaliações que agora já não usam mais tanto crise climática, entendendo que a gente já não está mais nesse patamar, a gente está num patamar um pouco mais aprofundado, considerando o próprio debate da catástrofe climática eminente. Quando a gente pensa no debate da emergência climática, acho que esses são algumas caracterizações também que são importantes para a gente poder ter consciência de fato do nível que a gente está agora, nesse momento, né, de necessidade de a gente olhar e pensar uma transformação radical da forma que a gente vem produzindo, né, da forma que o capitalismo vem produzindo e da forma que o conjunto de seres humanos vem se relacionando com a natureza. Mas acho que, como eu disse, a gente pensa em alguns rebatimentos nisso, né? E aí a gente pensa a fome, por consequência da seca, por consequência também do impacto na crise social. A gente pensa em enchente, a gente pensa em tsunami, a gente pensa em tempestades, das grandes tempestades, aumento da temperatura, poluição das águas, a gente pensa na poluição do ar, a gente pensa também em possíveis, né, já está acontecendo, refugiados climáticos saindo do seu território pela impossibilidade de existir nele, pelas consequências da catástrofe climática. A gente pensa também nas pandemias, né? E outros graus mais baixos de grandes doenças que surgem por conta da crise climática. Acho que esses são rebatimentos para a gente que a gente já vem percebendo essa relação, né? Acho que a pandemia, inclusive, foi o grande momento que a gente conseguiu trazer um pouco, né? Não muito, mas para quem estava um pouco mais aberto para o debate socioambiental, pôde ver algumas noções de como essa pandemia só foi possível por conta do modo que a gente se relaciona com a natureza, né? Dentro desse ecossistema, nesse processo de globalização desenfreada e sem objetivo para as necessidades humanas, e como a pandemia foi possível pelo capitalismo, a gente não está livre de outras, né? Em contrapartida a esse cenário que a gente está vivendo agora, a gente tem no Brasil, e aí acho que é importante dizer aqui, vou focar em falar em relação ao racismo para pessoas negras e tentar focar na conjuntura do Brasil, nesse rebatimento um pouco mais direto, ainda que, obviamente, né, não posso deixar de mencionar que a gente tem os impactos pensando em populações indígenas também, e é bem tranquilo a gente conseguir fazer essa relação, considerando, inclusive, o papel que o movimento indígena e que pessoas indígenas cumpriram ao longo da história, inclusive no processo de proteção de territórios, né? Grandes disputas com o agronegócio, né? Com as agroindústrias, com os latifundiários. Mas vou focar aqui para poder fazer essa análise em relação a pessoas negras, porque acho que precisaria de outras aberturas e embocaduras, que acho que também fica um pouco mais melhor a gente aprofundar a partir daí. E aí, eu acho que é muito importante a gente poder pensar qual é a relação que o racismo tem com o processo internacional. Inclusive, eu acho que muitas vezes também já participei de espaços com debate antirracistas a nível internacional e, às vezes, a gente vai trazer, né, conflitos nitidamente, nitidamente questão racial ali, né? De cada país, de cada lugar, mas, inclusive, também acumulando com outros camaradas negros também que eu construo, etc. Para mim, né, a perspectiva que eu defendo, no sentido de entender que não é nenhuma hierarquia de quem sofre mais ou menos, mas eu acho que tem algumas atenções que a gente precisa dar para pensar a questão negra e a questão racial, que é considerar o papel da negritude no processo de constituição do capitalismo. Isso não é qualquer coisa quando a gente pensa, inclusive, toda a energia que retorna para os nossos corpos, no sentido de entender que
uma possibilidade ali maior de exploração e de opressão, né? E de, consequentemente, garantir maior complexidade e aprofundamento da desigualdade e da extração de lucro. E aí eu acho que isso é importante porque isso passa por a gente compreender que a gente está falando de um processo, né? E aí, capítulo 24, né, de Marx, acumulação primitiva do capital, né? Que ali ele está dizendo, né, o que é acumulação primitiva de capital, né? Ele está dizendo quais são alguns dos aspectos imprescindíveis, praticamente pré-condições para a viabilização do capitalismo. E aí, às vezes, a gente até entra numa discussão de tentar entender a partir de quando foi o capitalismo aqui no Brasil, né, na América Latina, quando a gente pode falar em capitalismo, mas não desejando fazer esse debate em específico, acho que algo que a gente não pode perder de perspectiva é que, quando a gente pensa a possibilidade de um proletariado na Europa, quando a gente pensa a possibilidade da gente pensar, ainda que óbvio, em condições degradantes, condições precárias, do que o assalariamento estava propondo uma suposta liberdade em relação ao modo de produção anterior, né, da relação do servo, da relação, enfim, também de opressão que a gente tinha também no feudalismo, mas quando a gente pensa o capitalismo, a gente está falando de uma falsa liberdade que o assalariamento dá para a gente, né? É, ainda que a gente tenha um proletariado na Europa que seja precário, é muito importante que a gente pense que essa possibilidade ela só foi possível por um rearranjo que a gente teve internacional e que o tráfico de pessoas negras escravizadas, né, e a própria mão de obra escrava, ela cumpriu um papel fundamental nesse processo, né, de acumulação primitiva do capital, né? Então, é a gente pensar literalmente é, a revolução industrial sendo possível por conta da escravidão negra. É a gente pensar que, né, todo o maquinário, toda a estrutura, né, e todo o processo que foi necessário, a gente pensar isso, né? E aí eu acho que isso é uma discussão muito importante, porque quando a gente vai olhar para o Brasil, né, inclusive eu tenho até meio na faculdade também vi isso depois, né, também de parte de construção de militância, mas quando eu estava no ensino médio eu nunca mais esqueci que eu tinha um professor que ele falava que para a gente poder pensar o modelo econômico, né, de organização do Brasil colônia, ele falava que era MEL, né, que é MEL, ele falava que era monocultura, escravidão e latifúndio. E aí eu acho que esses são três determinantes muito importantes para a gente poder estar entendendo o que a gente tem de Brasil hoje, né? Quando a gente pensa o que foi o processo da colonização, o que foi o Brasil colonial, né? A gente pensar uma economia, né, de agroexportação, a gente pensar a monocultura, né, que além de não explorar todas as potencialidades que a gente teria, né, de cultura para o nosso para nossa subsistência, né, coloca a gente a serviço de um capital internacional, de uma burguesia internacional, e, além disso, né, como a gente sabe, estabelece uma relação completamente predatória, exploratória com o solo, quando a gente pensa em monocultura, né, quando a gente pensa em não diversificação, né, e aí outros debates, outras áreas que eu vou ser sincera aqui, eu acabo ficando um pouco mais distante, mas não é segredo que a monocultura ela seja não é uma viabilidade para a gente poder pensar um processo de estabelecimento saudável, de relação, né, com a Terra, né? E aí eu vou falar Terra com um T maiúsculo, né? Com o planeta Terra. E isso é muito importante para a gente poder entender esse processo que a gente está vendo agora, porque não é à toa, né? Quando a gente fala, né? E aí sim, quando a gente vê quem protagoniza, né? As principais enchentes no sentido de ser afetado, a gente está falando principalmente de populações negras. Quando a gente está falando em relação o mesmo, né, sobre acesso à alimentação de qualidade, a gente também está falando sobre população negra, quando a gente está falando sobre fome, né? E aí a gente tem no Brasil, né, um entrelaçamento muito, muito aprofundado da questão de classe com a questão de raça, né? Uma relação ali muito marcada, contando, enfim, o que se expressa no país mais negro fora do continente africano, que é o Brasil.
E isso é muito importante para a gente poder estar entendendo que não tem como a gente falar em um processo de transição, de superação desse momento que a gente está vivendo, que não passe por considerar essa centralidade. Inclusive, não só se opondo a, né, o que eu estou trazendo aqui, né, as condições de habitação, de acesso à vida digna no geral, mas também tendo uma atenção a outros mecanismos que a gente sabe que estão aí para aprofundar e precarizar a vida da população negra no Brasil, né, e também desorganizar, né, a gente pensar, por exemplo, a própria guerra às drogas, né, quando a gente pensa aí também o encarceramento em massa, mecanismos aí que cumprem um papel fundamental, né, ordenado pelo Estado Penal, que não só para pessoas negras, mas principalmente para pessoas negras, cumpre um papel de criminalização, de desorganização, de destruição de famílias, né? E isso né, são estratégias para a gente poder ter cada vez menos artifícios para se organizar, né? A gente tem um documentário, né, que fala sobre luta antiproibicionista, né, que é Notícias de uma Guerra Particular. Como a gente pensa... Ah, vou parar aqui. Tá tendo problema com a conexão, gente? Agora que eu vi aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Sim, sim, ouvindo bem. Ah, beleza, perfeito. Tá. Não, então, assim, eu acho que tá falando sobre o documentário Notícias de uma Guerra Particular, né? Como a gente pensar, né? E ainda assim tem, mas como a gente pensar a organização de setores que vivem uma guerra particular todos os dias, né? Nos territórios, nas favelas. E acho que nas periferias no geral, né? Que a gente também está tendo um processo de favelização, com deslocamentos também de setores do crime organizado e etc. Mas eu acho que é muito importante que a gente consiga estar compreendendo essa associação. Inclusive, uma discussão que eu acho que é fundamental para a gente poder fazer aqui, né, é entendendo o que isso vai significar também para a gente poder estar pensando a construção de uma outra sociedade, assim, né, que a gente já teve durante muito tempo, né? E aí acho que isso é um debate importante até sobre a questão socioambiental, mas também a questão negra. A gente já teve durante muito tempo um processo em que a questão de raça e a questão socioambiental também agora, né, não preciso mais me sentir a anunciadora do fim do mundo, né? Tipo, agora, beleza, tudo bem. Beleza, galera, sim, é importante a luta socioambiental. Acho que a gente, infelizmente, está chegando no momento que as coisas estão se comprovando, né? Ainda que a gente tenha pouca ação em unidade, coordenada e eficaz para resolver esse problema. Mas acho que agora não dá mais para tratar como um lunático quem fala em relação, né, que não tem planeta B, que a gente precisa pensar uma saída, né, que não é um papo para depois da Revolução. Mas o mesmo também aconteceu com a luta antirracista. E eu acho que é muito importante que a gente consiga estar trazendo essa relação. E quando eu falo sobre terra, inclusive essa discussão que eu falei em relação ao debate sobre a gente pensar a formação sociohistórica brasileira e a discussão em torno da terra, é muito importante a gente pensar que isso a gente está falando sobre território, a gente está falando sobre especulação imobiliária, a gente está falando sobre instrumento de segregação, né? O que garante tudo isso, né? Então a gente tinha modelos que, ainda que a gente tenha tido, né, a abolição da escravidão e tenha avançado em alguns termos também, né? Porque o movimento negro está aí organizado, né, pautando e buscando seus direitos, aí que a gente tenha tido avanço, é muito importante a gente conseguir entender esse lastro do que foi o processo da colonização, né? E aí, colonização à luz, né, do papel e da responsabilidade que tinha frente à divisão internacional do capitalismo, né? A gente entendeu qual era o papel que a gente, quanto periferia, tem. Eu, inclusive, quando comecei também a me aproximar do debate socioambiental e etc., era muito comum, assim, eu perceber algumas avaliações de pessoas mais reticentes. E aí, eu vou ser sincera que essa queixa nem foi colocada tanto por pessoas negras para mim, mas o que fica tão irônico, mas existia essa coisa de
entender que o debate socioambiental ele não é um debate que a gente consegue colocar na periferia, ou que a gente consegue trazer para o conjunto das pessoas. Não tem como eu falar de fome se eu for falar dos rios poluídos, etc. Eu acho que, assim, a gente sempre, na luta revolucionária, teve tática, estratégia, para a gente poder pensar a nossa intervenção. E aí que a gente tem vista, né, não é orientar a gente chegar num movimento que está ali, inclusive organizado por uma pauta às vezes específica que está dando certo, e vou falar, você quer ouvir a palavra do ecossocialismo? Não acho que é muito bem por aí, mas o que eu queria chamar a atenção é que, e aí um debate que eu acho que é muito importante a gente poder pensar, né, pensando que a maioria de pessoas que vivem hoje nas favelas são pessoas negras, que é o debate que a gente tem em relação à urbanização, né, das favelas. Inclusive, uma coisa que eu acho engraçada é que eu tinha muito para mim, assim, no início, quando era um pouco mais leiga, na verdade, eu tenho essa memória de ter uma associação e urbanização direta com a destruição, né? O urbano associado à indústria, ao negativo, e não é por aí, né? A gente está falando sobre condições dignas de habitação, a gente está falando sobre saneamento básico, acesso à saúde, né? Acesso, enfim, e um relacionamento e transformações desses territórios que tenha um relacionamento saudável também com o espaço que já existe, né? E aí eu acho que isso é um debate muito importante para a gente poder tratar o debate de urbanização das favelas. E aí estou falando isso, mas não tem como dizer que isso é uma pauta que não está dentro do cotidiano das pessoas, né? Quando a gente está falando sobre coleta de lixo, quando a gente está falando sobre acesso à água, né? Tipo, não tem como a gente não conseguir travar essa discussão no solo tipo, real e concreto, se a gente. É porque não está entendendo direito, mas assim, a gente fala da pandemia, a gente está falando de pessoas que, além da pandemia, né, ter concretamente matado mais pessoas negras, isso também foi um dado, a gente está falando que tem muitas explicações para isso. A gente está falando de um setor que ficou sem acesso à água, algo essencial e mínimo, né? Tipo, a regra que nem precisava estar na regra, com uma necessidade muito básica para a gente poder ter tido o mínimo para combater esse vírus, em que, enfim, a gente não estava nem sabendo muito o que fazer e o mínimo não foi garantido, né? E aí eu acho que essa é uma discussão importante, porque eu acho que a gente precisa ampliar essa visão, né? A gente, inclusive, enquanto né, ser social, a gente foi impregnado por essa visão que eu estou trazendo do que é a visão colonial, né? Eu e todo mundo que está ouvindo, a gente pensar que a gente tem uma relação completamente alienada com o território, a gente tem uma relação que ela né, tende a ser alienada com o que a gente come, dos processos, de como isso foi. Né? Isso não é à toa, a gente está falando de um projeto que se organizou para isso ser feito. Né? Mas aí o que eu estou querendo dizer é que quando a gente pensa a questão ambiental, né, é muito mais para além do que a gente pensar em relação né, à organização de falar sobre fulano não tem ar-condicionado em casa. Ou a gente está falando de, sei lá, Bangu tem menos árvores, sabe? Menos, é sobre isso também, mas a gente está falando de uma gama aí de rebatimentos que são infinitas. Quando a gente vai pensar a forma que a gente se relaciona hoje com a natureza, a forma que o capitalismo escolhe se organizar hoje com a natureza, e transforma a nossa vida. E eu acho que pensar a relação do racismo com a questão ambiental é um passo para a gente poder conseguir estar olhando para esse processo e entendendo até onde ele vai. Mas, mais que isso, a gente precisa, de fato, estar entendendo no nosso cotidiano, para a gente, inclusive, estar conseguindo conversar com outras pessoas, entendendo esses rebatimentos. Né? A gente pensar, por exemplo, né, a divisão campo-cidade. Né? A gente pensar hoje esse modelo de organização que tem tudo a ver com o território, da gente pensar hoje né, as cidades cheias, especulação imobiliária
a rodo, né? Enquanto a gente tem um monte de espaço vazio que poderia estar sendo utilizado e que a gente poderia estar vivendo sem fazer aquela onda, né? Aqueles centros de calores que são as cidades e conseguindo estar, inclusive, tendo um pouco mais de escoamento em relação a esse processo de produção, né? A gente podia pensar uma outra forma de mobilidade urbana. Então, eu acho que é muito importante que a gente consiga estar entendendo esse projeto mais transversalizado, né? Eu, inclusive, construo o movimento estudantil e uma pauta que a gente levava lá para dentro era, por exemplo, o pleito por bandejão, né? E aí essa é uma pauta histórica do movimento estudantil. E aí a gente fala, né? A gente precisa que essa pauta ela esteja, né, ampliada ao debate da soberania alimentar. Quando a gente pensa um debate dos alimentos, um debate, né, da soberania alimentar no sentido da gente saber o que a gente está comendo e se é comida de qualidade, porque a gente tem condição de fazer isso, né? E aí eu acho que é muito importante que a gente consiga estar entendendo essa relação e, enfim, é um grupo de ecologia marxista, acho que não preciso estar reforçando isso, mas eu vou sublinhar que eu acho que é muito importante que a gente, quando está falando sobre a relação com o racismo estrutural, entenda que estrutura é essa, né? Que eu acho que, inclusive, o tema racismo estrutural esteve até, sei lá, na Rede Globo, no Fantástico, em alguns lugares, né? Muitas pessoas falaram ao vento racismo estrutural. Mas é importante que a gente diga que estrutura é essa, né? E que a gente entenda que essa é a estrutura que garante, né, que o capitalismo seja feliz na sua tendência de busca incessante pelo lucro, né? Não só o capitalismo, mas a branquitude, né? A gente entender, inclusive, essa relação, né, de entender essa lógica da branquitude exploratória, né, que estabelece uma relação, né, um padrão de acumulação que basicamente é de destruição, inclusive de um olhar predatório e de exploração com o outro, né, e também com o território, né, menos problema ainda, né. Então, é muito importante que a gente consiga estar se organizando em relação a isso, inclusive, um parêntese também, né, acho que um debate importante também para a gente poder pensar o que é a branquitude, né? Essa branquitude, entendendo que quando a gente fala sobre a burguesia, a gente está falando de uma burguesia que está organizada pela lógica da branquitude, patriarcal, heteronormativa, cis-centrada. E aí eu acho que é importante que a gente consiga, inclusive no debate da branquitude, que eu acho que é algo que é importante, né? Que às vezes, por exemplo, termos quando a gente traz em relação a pessoas racializadas, etc. Mas muitas vezes quando a gente vai falar do outro, né? A gente anula que o branco, né? O ser branco, ele também existe, né? A gente está falando, a gente vai falar sobre a negritude, de um outro lado existe a branquitude, né? Associada historicamente com um projeto de dominação, né? E aí a gente não está falando sobre os indivíduos, a gente está falando sobre a lógica central, né? Mas é muito importante que a gente consiga também entender o lugar que a gente está falando. Enfim, eu acho que seria também bacana, né, que se a gente conseguisse fazer essa discussão, né, entendendo o papel, né, aí eu acho que isso é algo que eu queria trazer com bastante ênfase, né, que era entendendo esse papel, do que foi o papel do modelo que a gente teve, né, falei ali do MEL, né, o monocultura, escravidão e latifúndio. Qual foi o papel desse modelo econômico que a gente teve durante o Brasil colonial, né, ali com as plantations, né, a gente pensar os rebatimentos disso e o que possibilitou internacionalmente, e também como a gente pensa hoje, né, os rebatimentos, né? E aí uma lógica que também eu acho que é muito comum, né, da gente pensar, né, a organização da teoria que o Trotsky também trazia, né, de pensar o capitalismo desigual e combinado. E aí, um desenvolvimento desigual e combinado, né? Eu acho que essa foi uma chave de análise também, que ela é muito importante para a gente poder pensar isso, porque hoje a gente está vendo muitas avaliações que consideram, né, taxam verdadeiramente
países centrais, né, como países que estão ali como que mais o que mais poluíram, os que mais degradaram, os que mais estabeleceram uma relação predatória com a natureza e os que mais, inclusive, se responsabilizaram por o momento que a gente está vivendo hoje, né? Acho que isso é um debate importante, principalmente para a gente da América Latina, quando a gente pensa a discussão em torno do que foi, né? Como eu falei, o processo de gênese do capitalismo, né? Quando a gente pensa até onde os países centrais foram capazes de, de ir para poder viabilizar, né? E aí a escravidão negra é um exemplo disso, no sentido de que a gente teve um processo em que viabilizou a Revolução Industrial, viabilizou o capitalismo, mas como a gente pensa os rebatimentos disso depois também, né? Quando a gente vai e descobre que a gente tem várias empresas que, inclusive, são internacionais e que estão aqui no solo brasileiro, por exemplo, poluindo, né? Como se a gente sempre fosse como se fosse o lixo do mundo, né? No sentido de que, beleza, aqui a gente tem o proletariado, né? Eles estão em exploração, mas aí também lá para as Américas, a gente joga a poeira de baixo do tapete, que é onde acontece a colonização, a barbárie, tudo bem acontecer lá. Acho que essa lógica, ela também se transfere para outras coisas. Quando a gente pensa a superexploração do trabalho que tá colocado para a gente nos nossos territórios, quando a gente pensa a desorganização. E aí eu acho que isso é um debate muito importante para a gente poder considerar de fato esse processo de transformação. Inclusive, acho que também, não sei se vocês já tiveram encontros que também debateram isso, eu imagino que sim, mas pensar o papel do decrescimento dentro dessa discussão, né? Então, você vai ter alguns autores falando sobre a necessidade de a gente pensar uma transformação em que a gente tenha um decrescimento econômico. E aí você vai ter vários níveis de discordância em relação a isso, ou concordância, seja de quem fala que tem que decrescer mesmo, de quem fala, tá, vai decrescer, mas e como a gente pensa os territórios em que vai ser inevitável a gente ter algum nível de crescimento econômico porque tem péssimas condições de habitação. Eu acho que essa é uma dúvida também que ela é importante. E, e tem gente que acha que não tem que decrescer, porque não tem que decrescer. Economistas anti crescimento econômico. E eu já vi, inclusive, outras falas falar, caraca, a gente podia ter melhorado essa polêmica, em vez de chamar, né, de decrescimento econômico, podia falar bom crescimento, mau crescimento. Enfim, são várias avaliações. Mas estou trazendo essa discussão porque, de fato, né, e aí eu acho que trazendo aqui o que eu tenho de acúmulo é que é inevitável a gente pensar uma outra forma de se relacionar com a natureza, para pensar, né, uma sociedade que consiga frear, de fato, esse processo que a gente está vivendo de emergência climática. Isso é fato, e aí eu acho que é muito importante a gente considerar isso. Por outro lado, eu acho que também é muito importante a gente também estar entendendo que o processo que a gente está vivendo é um processo que, enfim, se organiza para não dá boas condições de vida para as pessoas, né? A gente está vendo cada vez mais pessoas em situação de rua, a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente, né? Quando a gente pensa em vários territórios que precisam passar por urbanização, né? Por acesso de condições de vida digna, né? de direito à cidade, enfim, vários processos que a gente está observando aqui no Brasil e também consegue colocar essa chave de análise para toda a América Latina, que nos interessa entender qual vai ser esse pacto internacional que a gente vai fazer, né? Se a gente conseguir se organizar numa sociedade ecossocialista. Mas, por outro lado, eu penso que é muito importante que a gente também entenda o papel do Brasil nisso, né? E aí eu acho que essa é uma discussão importante, porque é óbvio que quando a gente pensa em relação ao capitalismo internacional, é verdade que o Brasil
não é, né? Inclusive é um país periférico, mas não dá para a gente ignorar o que é o Brasil na América Latina. A gente é o Brasilzão, né? Então também não é como se a gente também não entrasse nessa conta, inclusive, de protagonismo de poluição e de protagonismo de é, é, não proteção socioambiental, né? Do que a gente fez, inclusive, dentro dos nossos próprios territórios, né? E a gente, eu estou falando, enfim, a sucessão de chefes de estados que a gente teve, em que não se preocupou de fato, na verdade, alguns não se preocupou, na verdade, muito pelo contrário, mas a gente não teve ainda um chefe de estado que, de fato, estabelecesse uma relação de encarar o problema da emergência climática como algo central. Enfim, e aí eu acho que isso é um debate importante para a gente poder estar fazendo algumas mediações, né? Ao mesmo tempo que eu estou trazendo aqui que a gente, enquanto setor periférico, né, que tem os nossos problemas e que precisa de atenção para isso, por outro lado, é importante que a gente também entenda a nossa responsabilidade nisso. Não dá para a gente poder estar se comparando e não abrindo os olhos também, porque a nossa burguesia nacional também protagonizou ou abriu portas para a burguesia internacional poder estar ampliando aqui, né? E aí eu acho que essa é uma discussão muito importante. E aí, eu acho que é isso, gente. Eu, inclusive, tinha também pensado em trazer uma parte que eu acho que o que eu estou trazendo aqui, né? Eu acho que a expressão máxima do que a gente tem, do que é esse resquício desse Brasil colonial, máxima não, né? Mas uma das expressões é a gente pensar o que é essa bancada BBB, bancada bala, boi e Bíblia, né? Quando a gente pensa todas os tentáculos do Brasil colonial que persistem no Brasil, né? Acho que a possibilidade de uma bancada do agronegócio, dos fundamentalistas religiosos e também dos financiadores do genocídio, vou chamar assim, da bala, é, eu acho que um exemplo do que a gente está vivendo agora, né? E aí eu acho que é muito importante, né? Vou caminhar para a finalização também, para a gente poder também bater um papo, a gente trazer à luz essa discussão, né? E aí, ao mesmo tempo que eu trouxe, né, o debate em torno de considerar a insociabilidade da superação do modo de produção capitalista em relação a gente fazer um debate sério e centralizado com a superação do racismo e o mesmo com a gente não ter tempo para não trazer para a centralidade do debate socioambiental, né? Eu penso debate ecológico, eu penso que é muito importante que a gente consiga estar conseguindo construir mesmo formas da gente estar trazendo também essas pessoas para esse protagonismo, assim. Eu falo de um lugar que, sim, de fato, eu fiz uma defesa aqui, né, sobre considerar a facilidade de a gente conseguir, se esforçar, se a gente tiver convencimento mesmo no sentido de adentrar em relação ao tema. Não nos falta exemplos do dia a dia, do cotidiano, para entender por que a questão socioambiental também é urgente para pessoas negras, ainda que agora a gente esteja até numa conjuntura um pouco mais fácil de comprovar isso, é porque antes, de fato, ficava aquela coisa, ambientalistas são elitistas, porque tem tempo de abraçar árvores, coisas simplistas como essas, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente consiga não estar trazendo a centralidade desse debate e levando para os territórios, né? Para onde a gente estiver. Inclusive nesse esmiuçamento. Acho que eu já fui para muitos espaços de debate sobre a questão ambiental e essa foi um retorno que nunca não apareceu, vou falar assim, sempre apareceu, de pessoas falando, mas beleza, como a gente consegue então levar isso para pessoas negras? Isso sempre apareceu, ou como a gente consegue levar isso para as favelas. Acho que são diversas os tentáculos e os rebatimentos e as expressões para a gente poder entender por que isso se relaciona, né? Acho que talvez às vezes pode até faltar de nós uma uma possibilidade de estar, às vezes, entendendo ali com a materialidade,
Mas quando a gente pensa em rebatimentos, a gente vai longe. A gente vai falar sobre trabalhadores de reciclagem, maioria negra. São vários rebatimentos que eu acho que é muito importante da gente estar se apropriando de conjunto e conseguindo trazer essa discussão. E também, enfim, estou caminhando aqui para o final e queria dizer também que eu queria ter conseguido me organizar melhor, inclusive, para estar compartilhando materiais, assim. Até tinha conversado com o Cinco em relação a isso, mas acabou que eu estou numa semana um pouco ruim, porque eu estou entre 3 finais de semana de concurso, e aí eu estou destruída. Mas o ponto é que eu fico, né, na responsabilidade de mandar no grupo indicações de texto. E aí, mas aí de antemão, eu queria também já indicar, eu acho que uma discussão que foi muito importante, inclusive que foi organizada pelo Contrapoder, aí agora vai me faltar o ano, porque foi na pandemia, que foi um curso sobre racismo estrutural que eu achei de muita qualidade, assim. Me encontrei muito em relação à forma que foi trazido, que eu acho que eu já indiquei para muitas pessoas na minha vida esse curso, e também queria deixar essa indicação aqui, porque eu acho que lá a gente tem um debate muito bacana para poder estar trazendo justamente essa discussão que eu trouxe aqui, inclusive tem alguns textos lá também. Eu lembro de ter lido um texto, por exemplo, que trazia em dados algumas recuperações de documentos históricos de literalmente o dinheiro de pessoas escravizadas pagando um maquinário, enfim, uma profundidade muito grande dessa discussão, que eu acho que é muito importante que a gente possa se calçar também em relação ao debate do racismo negro e no Brasil, para a gente poder também conseguir estar voando em relação ao debate socioambiental. E aí, eu queria deixar indicado esse texto, eu inclusive posso recuperar o link também, mas está no site do Contrapoder, que foi organizado pelo coletivo Clóvis Moura. Inclusive, enfim, até uma companheira faleceu, a querida Marcela presente, mas queria deixar essa indicação. Mas vou caminhando para o final.